gente linda, Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre metade e terça parte, a aula de matemática com um óculos gigante. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá. Bom, então metade, o que é metade? É quando a gente separa dois grupos com a mesma quantidade em cada grupo. Por exemplo, ali na apostila vocês têm as flores, né? São 6 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a metade dessas flores murchou. Então, metade são aqui como se fosse na metade, porque 3 flores murcharam. Então, é a metade delas, porque 3 outras flores estão intactas, né? Elas não murcharam. Então, como se a gente tivesse 2 grupos com 3 flores em cada grupo. 3 murcharam e 3 não murcharam. É a mesma quantidade em cada grupo. Digamos que eu tenho um quadrado e eu preciso achar a metade deste quadrado. Eu posso fazer assim, onde eu estarei dividindo este quadrado em 2 grupos, né? Um grupo com 1, outro grupo com 1. Então, é a metade do quadrado. Ou eu posso estar fazendo assim também, ó. Que são 2 grupos divididos no meio. Então, metade sempre com a mesma quantidade. Vocês podem ver que se eu dividir dessa maneira aqui, ó, eles têm as mesmas medidas, porque eles são iguais. Então, são 2 grupos com a mesma quantidade, com as mesmas medidas, sempre iguais, metade sempre iguais. Mas, Prof. Carol, o que é terça parte? Terça parte é quando a gente tem 3 partes iguais. Quando a gente divide grupos em 3, metade é 2 grupos iguais. Terça parte é 3 grupos iguais. Então, vamos pegar, por exemplo, o bolo ali da apostila de vocês, ó. Este bolo foi dividido em 3 partes. 3 partes iguais. Então, a gente pode dizer que cada pedaço é a terça parte do bolo, tá bom? Vamos voltar lá pro exemplo do quadrado da Prof. Carol. Olha só o quadrado, como ele ficou pequenininho. Porque a Prof. Carol dividiu o quadrado em 3 partes iguais. Então, cada uma é a terça parte. Essa aqui é a terça parte do quadrado, tá? Porque são 3 partes iguais. A Prof. Carol vai fazer uma simulação aqui, ó. A Prof. Carol tem 6 argolinhas, né? Finge que são argolinhas, né? 6 argolinhas. Quanto que é a metade de 6 argolinhas? Então, eu vou dividir ele em 2 grupos. Um pra cá, outro pra cá. Um pra cá, outro pra cá. Um pra cá, outro pra cá. Então, aqui a gente tem a metade do número 6. A metade do número 6 é 3. Por quê? Porque ficaram 3 argolinhas em cada grupo. Mas, se a gente quer descobrir a terça parte, a gente vai fazer 3 grupos com argolinhas. Então, vamos lá. 3 grupos. Um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui. Olha lá. Então, a terça parte do número 6 vai ser 2, porque ficaram 2 argolinhas em cada grupo. Metade, 2 partes iguais. Terça parte, 3 partes iguais. Tá fácil, né? Vamos para as atividades, então. Na número 1, da página 57, vocês têm figuras ali. A Prof. Carol já tá dividida, não posso mostrar. Mas vocês vão ter que dividir essas figuras ao meio e pintar umas das suas partes. Então, vocês vão dividir a figura no meio, na metade. Lembre-se, tem que ser partes iguais. Então, tem que ser igual, as duas partes têm que ser iguais. Então, vocês vão dividir na metade e pintar uma parte, tá? Então, por exemplo, eu vou dividir este último aqui, ó. Dividi ele na metade, onde as duas partes estão iguais, e pintei uma parte, tá? Dessa maneira. Já na número 2, vocês têm assim: em cada item, divida igualmente as quantidades indicadas entre os grupos e complete as frases em cada item. Então, por exemplo, a letra A. Vocês têm 8 quadrados. Vocês vão ter que dividir na metade esses 8 quadrados. Então, cada grupo vai ficar com quantos quadrados? Pense, se a gente colocar 8 quadrados, desenhar 8 quadrados,
como que a gente pode fazer para ter dois grupos com a mesma quantidade de quadrados? Eu acho que tem que colocar 4 quadrados em cada grupo. Então, se a gente colocar 4 quadrados em cada grupo, a gente tem a metade de 8. E lá embaixo a gente completa a frasezinha que está escrito aqui, ó. A metade de 8 é 4. Por quê? Porque em cada grupo teve 4 quadrados. E assim por diante, vocês vão fazer com 10 círculos, com 12 triângulos. Na letra C, vocês têm 12 triângulos para dividir em 2 grupos. Na letra D, vocês têm 12 triângulos para dividir em 3 grupos. Então, lembrem, é como se vocês fossem fazer a terça parte, tá? Porque daí ali embaixo tem a terça parte de 12, é quanto? Então, essa é a diferençazinha da letra C e da letra D, tá? 12 triângulos pela metade na letra C e 12 triângulos com a terça parte. Então, tem que ser 3 grupos com a mesma quantidade, tá? Depois, ali também na letra E, vocês têm 21 círculos para dividir em 3 grupos. Então, 3 grupos com a mesma quantidade de círculos, tá bom? Vocês podem, para ficar mais fácil, colocando um círculo em cada quadradinho, um círculo depois volta, mais um círculo em cada quadradinho, mais um círculo em cada quadradinho, até chegar no número 21, tá? Daí vocês vão ver quantos círculos tem em cada grupo. Cada grupo vai para ser a resposta da terça parte de 21. Número 3, a gente tem que resolver uns probleminhas. Letra A. Júnior ganhou R$20 de sua prima. Ele gastou a metade dessa quantia, comprando gibis antigos. Quanto que ele gastou? Então, se a gente pegar 20 e dividir no meio 20, quanto que vai ser a metade de 20? Vocês podem fazer 2 grupinhos e colocar em risquinhos, se para vocês ficar mais fácil para vocês colocar ele escrito. Depois vocês descobrirem quanto que é a metade que o Júnior gastou, tá? Letra B. Márcia tem R$18 para lanchar. Ela gastou metade comprando um sanduíche. Da metade que restou, ela gastou a terça parte comprando um bombom. Quanto Márcia pagou pelo sanduíche e pelo bombom? O Prof. Carol vai ajudar vocês a fazer a letra B porque tá meio difícil, né? Então vamos pensar. Márcia, ela tem R$18 para lanchar. R$18 é falar para ela que ela gastou metade comprando um sanduíche. Quanto que é a metade de 18? Vamos pensar. A metade de 18 é 9. Porque 9 mais 9 vai ser igual a 18. Lembrem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a metade de 18 é 9. Da metade que restou, ela gastou a terça parte comprando um bombom. Então, se a gente pegar o número 9 e dividir em 3 grupinhos, quanto que vai ficar em cada grupinho? Então, vocês vão descobrir quanto que vai ficar em cada grupinho e descobrir o quanto que ela gastou comprando um bombom. E depois vocês vão responder a pergunta: quanto Márcia pagou pelo sanduíche e pelo bombom? Então, pelo sanduíche, a Prof. Carol já falou que ela gastou R$9. Agora vocês vão ter que descobrir essa parte do número 9, descobrindo quanto que ela pagou no bombom, tá bom? E para finalizar, a gente vai fazer o cálculo mental aqui em cima, onde vocês vão ter que responder essas questões. O dobro de 4, quanto que é? O triplo de 4, a metade de 4, o dobro de 9, o triplo de 9, a terça parte de 9, o dobro de 6, o triplo de 6, a metade do 6, a terça parte de 6, o dobro de 3, o triplo de 2, a metade de 12 e a terça parte de 18. Acho que não tá tão difícil a nossa aula hoje, né? Só um pouquinho de paciência, pensar bastante. Mas vocês têm o final de semana inteiro pra pensar, né? Então, vai ser facinho, rapidinho. A nossa atividade de hoje é só sobre metade e terça parte. Mais uma vez a Prof. Carol repete. Metade, 2 grupos com a mesma quantidade. Terça parte, 3 grupos com a mesma quantidade, independente do que vocês forem calcular, tá bom, gente linda? A nossa aula já chegou ao fim. Um super beijo da Prof. Carol. Aproveitem o final de semana e tchau, tchau.